Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu caro amigo gamer, que assim como eu, gosta da penumbra das horas matinais. Uma boa madrugada. Eu sou Wagner Gabriel e este aqui é o Desce Pro Cast. Dessa vez começando um pouquinho diferente, né? Eu tô aparecendo, vocês não estão vendo nenhuma gameplay de fundo, mas dessa vez é um ser humano. Porque dessa vez estamos com uma convidada aqui, a Kel. Por favor, Kel, se pudesse se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Raquel Ferreira, eu sou jornalista do Mais Esportes. Atualmente eu trabalho com Valorant, já faz aí uns 2 anos que eu estou nessa caminhada e estou muito feliz de estar passando um pouco de informação sobre games, sobre esportes e o cenário competitivo para muitas pessoas. E desde quando, assim, Raquel, que você tem esse contato com o esporte eletrônico, algo que você sempre curtiu, caiu do nada na sua vida? Como é que foi essa transição, assim, pra entrar no mundo dos esportes eletrônicos? Então, para mim foi bem, assim, como eu posso dizer, bem engraçado, porque eu não fui uma pessoa diferente de muitas outras que cresceu nesse meio, que cresceu jogando. Eu tenho 2 irmãos homens, então, querendo ou não, eu sempre tive um pouco de influência, né, deles jogando em casa, mas eu particularmente nunca joguei, assim, nada. Meu contato principal com os jogos, né, especificamente com o Valorant, porque eu nunca joguei nenhum outro jogo além do Valorant, foi na pandemia. Eu estava meio mal, assim, psicologicamente por conta da pandemia, ficar em casa o tempo inteiro, e aí um amigo meu me convidou para jogar, o Valorant tinha acabado de ser lançado, e ele falou: "Ah, vamos jogar, eu acho que você vai gostar, vai conseguir se distrair". E foi dito e feito. Eu era aquelas pessoas que, tipo assim, falava que jogo era coisa de quem não queria trabalhar, de quem não tinha nada para fazer, famoso das pessoas mais velhas que não conseguem entender muito bem, ou de pessoas que não estão dentro dessa bolha. Então eu basicamente, tive esse primeiro contato com jogos mesmo, não trabalhando, em 2020, quando o Valorant lançou, e daí para frente eu comecei a acompanhar o cenário competitivo, gostava muito de assistir, via sempre o que estava acontecendo, o que estava rolando, as novidades, e fui me introduzindo um pouco, né, na comunidade. Foi assim, basicamente, que eu, comecei a ter um pouco mais de contato com o jogo. Entendi, é bem legal essa parte de você falar que começou com o Valorant, porque hoje o Valorant é meu próprio xodó. Eu tô até com o uniforme da Loud aqui do Loquin, né? Hã. Porque, cara, o Valorant eu acho que é o esporte eletrônico hoje que eu mais acompanho, o que eu mais sou assíduo assim. Teve a conquista da Loud no ano passado, né? Que foi o Champions, que, cara, eu chorei muito assim quando aconteceu, eu me senti dentro. Um dos episódios do meu videocast, inclusive, é sobre essa conquista. E foi Uhum. muito interessante você falar sobre isso, porque muitas das pessoas que trabalham hoje com esporte eletrônico justamente vêm dessa linha de que não, eu cresci jogando, cresci trabalhando com isso. Mas eu vi até que seu perfil que você trabalhava antes em rádio, TV também, teve tudo isso, Sim. né? É muito diferente pra ti hoje, assim, cuidar de algo que é de jogos, assim, ter saído dessa TV. Não sei se você ainda faz as duas coisas, como é que é essa Não. parte? Então, em 2021, eu fui estagiária na Band, aqui de Brasília, né, que eu sou de Brasília, e eu fiz um processo seletivo nessa época. Eu trabalhava num trabalho convencional ali, horário comercial, num estúdio de tatuagem, e um dia eu tive uma conversa com o meu chefe, ele falou assim: "Raquel, você gosta dessa área de jornalismo? Você pretende seguir nisso? Você já trabalhou nessa área para saber se é realmente algo que você quer trabalhar?" E eu ficava sempre me questionando, assim. E aí abri um processo seletivo na Band, eu fiz esse processo seletivo e eu passei para trabalhar na rádio. Então eu trabalhei aí quase 1 ano na rádio, mas em paralelo ao estágio, né, que eu fazia o estágio, eu comecei a trabalhar no Valorant Zone, foi o primeiro portal que eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhava nos 2 ao mesmo tempo, e era completamente diferente. No lado do rádio, você tem que ser algo mais simplista, você tem que falar de uma forma mais lúcida, onde as pessoas consigam imaginar, como se elas estivessem criando aquelas imagens na cabeça dela. E na parte online, você consegue dar um pouco mais de detalhe, a pessoa consegue voltar a ler o que, que você está escrevendo. Então, assim, minha maior dificuldade era porque, como eu estava na Band, que foi basicamente uma escola para mim, muita coisa que eu aprendi de jornalismo eu aprendi lá, eu tinha muito essa dificuldade de ser um pouco mais profunda na hora de escrever as coisas para o jornal online. Então, eh, eram áreas totalmente diferentes. Eu trabalhava, eu era produtora da rádio, depois eu virei repórter, comecei a trabalhar como repórter, trabalhei durante as eleições, trabalhei durante a Copa do Mundo, fiz alguns trabalhos, isso tudo como estagiária.
E para mim a maior dificuldade era que eu não conseguia emplacar nada do mundo de esportes dentro da área tradicional do jornalismo, porque é algo que não tem tanto interesse, é algo que é muito nichado, então são pessoas muito específicas que gostam desse tipo de notícia, que gostam desse tipo de trabalho, então a minha maior dificuldade era, assim, pouquíssimas vezes que eu conseguia levar para a rádio alguma coisa sobre jogos, e nunca era especificamente sobre o Valorant, era algo que tinha acontecido no esportes em geral, assim, por exemplo, agora vai ter a Copa do Mundo lá na Arábia Saudita e tal, coisas que são gerais, assim, que são de conhecimento de várias outras pessoas. Sim, eu entendo. Eu até imagino, na verdade, porque, por um exemplo, eu, quando eu entrei no jornalismo, assim, na faculdade, eu sabia que, pra mim, eu queria trabalhar com esportes. Só que na minha cabeça, no começo, eu nem sabia que esporte eletrônico seria algo que eu gostaria de seguir, assim. Só que Uhum, conforme fui fazendo trabalho, eu fui focando, eu fui fazendo mais conteúdo, justamente porque lançou o Valorant na época, né? Eu entrei uhum, em 2019 na faculdade, na verdade, 2020. E logo veio a pandemia, então veio o lançamento do Valorant também, então eu jogava muito Valorant, comecei a fazer trabalho em cima disso, cheguei a falar com a Leti, que trabalha nas transmissões da Riot, né? uhum. Peguei uma palhinha com ela no começo falando sobre o aspecto do futuro do Brasil no Valorant e tal, e percebi que, cara, trabalhar com Valorant, trabalhar com esporte eletrônico era algo que, se fosse pra mim, eu ia gostar muito. Então eu pensava que, pô, seria legal trazer essa ideia de alguém que veio de fora, né? Que não Sim, trabalhava com isso antes e passou a trabalhar. E eu vi também que, inclusive, você foi cobrir o Champions desse ano, lá em Los sim, Angeles, e, pô, deve ter sido aham, uma experiência bem incrível, né? Se puder contar sim. pra gente um pouquinho como foi disso, como é que foi essa experiência? Então, essa foi uma conquista profissional muito grande para mim também. Eu não imaginava que as coisas elas iriam acontecer muito rápido. Hoje a gente no Valorant, no cenário no geral, a gente não encontra tantas jornalistas mulheres. A maioria dos jornalistas, eu posso citar aí o Povoleri, eu posso citar o Wesley, alguns outros jornalistas, a gente não vê tantas mulheres nessa área. E hoje eu no Mais Esportes, eu tenho assim um apoio muito grande, eu tenho uma voz muito grande, e eu lembro que foi muito doido quando eu recebi o convite, eu fui a convite da Riot para lá, eles mandaram um e-mail para o Eric Cat, que é o dono do Mais Esportes, o CEO do Mais Esportes, e falou assim: olha, a gente está com uma vaga para press trip do Champions, e a gente queria saber se a Raquel pode ir. Assim, eles vieram atrás especialmente de mim. Eles não falaram, a gente quer que alguém do Mais Esportes vá para lá. Eles foram direcionados. E aí, na época, foi muito doido, porque eu não tinha visto. Meu passaporte tinha vencido. Eles iam custear tudo. Então, eu não iria pagar hotel, eu não iria pagar hospedagem. Eu iria para fazer uma press trip. Então, foram 120 jornalistas do mundo todo. Eu era a única brasileira que tinha sido convidada para ir, então eu tinha uma responsabilidade muito grande de trazer conteúdos. Acho que foi até aí que muitas pessoas me conheceram, porque eu fiz uma matéria com o Léo Faria, que é o diretor global de Valorant, e ele, assim, a gente teve uma entrevista de várias coisas que estavam acontecendo, e eu aprendi muito do jornalismo ali, porque éramos 120 jornalistas de vários lugares do mundo, e tinha um problema, um fato que era de interesse do público, era de todo mundo precisava saber sobre, e ninguém perguntou sobre. E aí eu me vi na obrigação de ir atrás de uma resposta para todos os problemas que estavam acontecendo. E eu falei, eu vou ir atrás dele, vou conversar com ele. Eu sei que ele não se sentiu nem um pouco confortável, até porque a gente, como jornalista, sabe que os times hoje, eles têm times, organizações, no geral, têm o treinamento de mídia, então eles basicamente são treinados para responderem as coisas nesse tipo de situação, de pergunta. E eu fiz, tive o auxílio do Butcher, né, que é uma referência muito grande para mim também de jornalismo nessa área, que também é o editor-chefe do Mais Esportes, e eu gostei muito da viagem, porque foi minha primeira viagem internacional a trabalho. Eu já tinha viajado para fora e tal, mas foi uma experiência assim muito louca. Você estar de perto, você acompanhar de perto, você ver os jogadores internacionais de perto. Eu já tinha tido essa experiência também durante o Lock-in, que foi aqui no Brasil, né, Uhum. em São Paulo, que eu também fui cobrir. Mas de estar ali e viver assim o campeonato principal de Valorant, ainda trabalhando em um outro país, é uma responsabilidade muito grande. Então, a experiência profissional ela foi muito boa.
eu tive boas experiências, eu tive algumas outras experiências não tão boas quanto imprensa, porque em todas as áreas, eu acho, o jornalismo é muito sucateado, as pessoas veem isso muito como muito negacionista, sabe, com jornalistas. E nessa viagem eu também tive algumas situações com alguns jogadores da Loud e tal, mas por uma outra matéria que eu tinha feito sobre o Aspas, que é atualmente um dos melhores jogadores do mundo, porque antes do Campeonato Mundial eu fiz uma apuração sobre a possível saída dele da Sim. Loud e também sobre o interesse da NRG, que é um dos times do VCT Américas, em contratar ele. E na época eu sofri muito, assim, eu fui muito xingada, as pessoas brigavam comigo, as pessoas falavam que eu era louca, falando que eu era lunática, que eu não era lúcida nem um pouco. E depois a confirmação veio, não de que ele iria para a NRG, porque tiveram alguns problemas aí no meio, mas ele saiu da Loud. Então, tudo isso que aconteceu no Champions, durante o Champions, nessa temporada, foram coisas muito importantes e profissionalmente elas me ajudaram muito. Elas me mostraram que, independente de você ser jornalista na área tradicional ou na área de esportes, você ainda é jornalista. Você ainda tem o compromisso com o fato, com a notícia, com tudo. Então foi uma experiência muito louca, assim, para mim, que eu me orgulho bastante do que eu fiz. Eu imagino que seja realmente algo muito interessante, porque, cara, eu acompanhei na época, inclusive você falou da entrevista com o Léo Faria, foi onde eu te conheci também. E a época da treta do Aspas, eu também fiquei, cara, mas assim, é só uma notícia, cara, é o que tá acontecendo. Não sei porque o pessoal fica batendo martelo atrás disso. Tipo, a gente tem essa visão de insight de que é um fato que foi apurado, que a gente foi atrás de saber e publicou sobre. A gente sabe que, tipo, independente de qual seja o desenrolar da história, era algo que tava acontecendo no momento, né? O Sim. pessoal cai massacrando e tudo mais. E tu ainda também falou desse retrospecto de trabalhar, no caso, em outro país, a trabalho pro Valorant. Teve um evento aqui do Loquin. E eu queria perguntar pra ti nessa visão de quem, tipo, tá focada com o Valorant sempre, tá focada agora no esporte eletrônico no geral, com mais esportes, né? Se você tem essa comparação de, por exemplo, no Valorant a gente já foi muito forte com a Loud. Tudo bem que no começo a gente falhou um pouquinho, que teve Vikings, teve Kate Stars, que não foram tão bem, a própria Fúria, né? Que falharam nos campeonatos. Mas que melhorou com a Loud. Deu uma caída que agora a gente foi top 3, mas mesmo assim ainda é um pódio, digamos assim, né? Só que em outros esportes eletrônicos a gente acaba falhando, assim. Você acha que você tem alguma ideia, assim, alguma falazinha sobre alguma coisa que possa ser diferente no Valorant, tipo, o resto dos jogos? Algum Então, insight? a gente agora vai ter o Game Changers, né? Eu não sei quando vai ser publicado, mas tá rolando aí o pré-Champions inclusivo, né? Porque o Valorant também tem o cenário inclusivo. Para 2024 são muitos pontos de interrogação na cabeça de muitas pessoas. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente vê aí o cenário hoje ele não está dos melhores o possível, né? A gente tem essa divisão de challengers e franquias, então a gente vê aí de 8 organizações, basicamente todas estão deixando o Challengers, estão deixando esse Tier 2 do Valorant, enquanto a gente vê a ascensão, mudança do CS2, chegada do CS2, né, Mundial de LoL aí bem forte, por mais que a Loud não tenha ido bem também, né, tenha vencido algumas partidas e caído logo, eu acho que o Valorant ele ainda tem muita coisa a se provar. Ele é um jogo novo, ele completou 3 anos, eu acho, 3 anos esse ano. Então, é um jogo que ele tem ele ainda pode crescer muito mais. Ele ainda tem muita história para ser contada. A gente vê aí que o maior exemplo da Riot é o League of Legends. O que eles fizeram agora nesse Mundial foi incrível de assistir. Eu não sou a pessoa que mais acompanha o LoL, não conheço muito, apesar de trabalhar em um portal que é basicamente focado no LoL, né? Eu acho que o maior erro da Riot, desde que teve essa implementação das franquias, foi exatamente ser muito prematura. Ela decidiu colocar um sistema muito rápido. O que demorou anos para eles colocarem no LoL, eles decidiram, isso aqui deu certo no LoL, vai dar certo no Valorant. E a gente está vendo que realmente, infelizmente, não é o que está acontecendo. Mas eu acho que, assim, a Riot, ela tem
ela tem muitas coisas ao redor dela que ela já sabe que não deu certo. Então, o que resta a nós é esperar para Uhum. ver o que ela vai fazer com o jogo no futuro. A Riot não tem liberação de casa de aposta, essas coisas que a gente vê em outros jogos, como no CS, né? E a Riot também tem que entender que FPS e MOBA são duas coisas totalmente diferentes. A gente é muito melhor no FPS do que a gente é no Pois MOBA. é. Vamos ser bem sinceros aqui, né? Muito melhor, Se a gente for muito parar além. pra ver, no LoL não tá 100%. No Valorant, com 1 ano de jogo lançado, no segundo ano a gente já foi campeão mundial. E isso coloca uma pressão muito grande no Brasil. O Brasil foi ali a era Loud, onde venceu todos os times brasileiros, aí foi lá para o Masters e era final contra não sei quem, e chegou no Champions, caiu, depois voltou, conseguiu vencer o campeonato mundial, aí vai, troca os jogadores, todo mundo fala, vai pipocar, não vai dar certo. Tudo bem que o 11-3 é inevitável, a É gente nunca vai inevitável. esquecer, É inevitável. a gente nunca vai esquecer disso, mas com a troca de jogadores, a gente tem que se esperar que existem adaptações que são feitas, mudanças elas levam tempo, tem muita gente agora com o pé muito atrás sobre as mudanças que a Loud fez, com a chegada aí do QCK para jogar na Loud, o Aspas agora na Leviatã, que ninguém sabe como é que vai ser, ninguém sabe como esse time se comunica, que é gente de, parece uma salada mista de Pois país é, e né? de idioma, mas eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, sabe? Eu acho que o Valorant é um jogo muito novo comparado aos outros jogos, tanto os que a gente vê hoje, assim, que são mais comparados, né, que é o CS, o próprio LoL, é muito tempo de diferença de criação. Então os cenários, eles são muito mais consolidados do que o Valorant. Então a gente ainda está é o bebezinho que está crescendo, que está engatinhando, que está a Riot testando coisas, a gente vendo como está o cenário, a gente que é jornalista estudando como que é o mercado, quais são as melhores formas de apresentar notícia, o que as pessoas consomem mais. E agora a gente está em um período de off-season, que não tem campeonato, então a gente como jornalista é um momento que a gente consegue testar novas coisas, é um momento onde a gente consegue fazer um retrospecto das coisas que aconteceram até agora. Eu acho um momento bom, porque é um momento que eu posso descansar um pouco mais, porque esse ano realmente foi um ano bem foda, assim, bem pancada para conseguir lidar com tudo e conseguir cobrir todas as competições, mas eu acho que o Valorant ainda tem um futuro promissor. E agora, ó, pra não pegar muito do seu tempo mais, já estamos um bom tempo de entrevista aqui, o papo tá muito rendendo, tá muito legal. Só que eu pensei em algo muito interessante, que foi que você falou que a gente é meio que um bebezinho ainda com o Valorant, a gente tá aprendendo a gatinhar, a Riot tá testando coisas, esse tipo de coisa. Só que você, como jornalista de esporte eletrônico, entrou justamente nesse começo e tá testando as coisas, tá pegando tudo isso. Como é que você vê o seu futuro como jornalista de esporte eletrônico, ou fora do esporte eletrônico, não sei como você se pretende estar daqui a um tempo, mas pegando que o teu foco hoje é o Valorant, ele tá engatinhando, como você vê, assim, o seu futuro no jogo, o seu futuro com o esporte eletrônico, com o próprio jornalismo de esporte eletrônico? Como é que você vê esse futuro, assim? Então, eu acho que esse ano eu já consegui engatinhar e dar mais passo do que antes, sabe. Como eu comecei no Valorant Zone, eu não cobria muito esportes, agora, não cobria muito campeonato, então agora eu estou conseguindo cobrir mais campeonatos, eu estou participando esse ano, agora do Game Changers, eu estou indo pela 7ª vez para São Paulo para participar de um campeonato, para estar ali, e é muito difícil a gente falar de futuro, porque o futuro, às vezes, a gente não consegue não é que às vezes a gente não consegue, a gente nunca consegue prever o que vai acontecer, mas eu tenho planos, assim, agora dentro do Mais Esportes, lá é um lugar onde eu tenho muita liberdade, é um lugar onde a minha voz, ela vale alguma coisa, então eu dou sugestões, eu crio coisas novas, eu começo, assim, ter uma aproximação maior, porque depois dessa entrevista com o Léo Faria, eu consegui quebrar um pouco a bolha de pessoas que eu conhecia, então pessoas da comunidade, como você que veio conversar comigo e tal, que fura um pouco a bolha de pessoas do próprio cenário. E para mim, o mais importante é eu conseguir que o meu trabalho ele seja reconhecido pelas pessoas, porque eu acho que todo mundo quando trabalha tem um sonho assim de ter esse reconhecimento, mas que a minha voz como mulher e como uma pessoa que é uma minoria dentro dessa área, ele seja reconhecido e que ele seja uma inspiração para outras pessoas. Então, muitas vezes a gente que é mulher, a gente não consegue se ver ali naquele lugar,
porque a gente sempre escutou coisas que, na nossa infância a gente não aprendia a brincar de videogame, a gente aprendia a brincar de casinha, de bonequinha, panelinha e não sei o quê. Então, você conseguir ser uma inspiração para outras mulheres numa área que você é uma minoria, isso para mim, se eu estiver fazendo isso, eu já estou completamente satisfeita. E eu acho que principalmente dar essa voz mesmo, né? Assim, fazer com que outras mulheres queiram estar nessa área, porque também é um lugar nosso, e não porque você tem que se esforçar, se esforçar, se esforçar para conseguir um pedacinho do espaço, mas é um espaço que também é nosso, que a gente também tem que estar ali. E apesar da gente não ter sido ensinada quando era criança a estar, e como foi meu exemplo, que não cresci nessa área, eu quero que outras mulheres também consigam, mesmo que elas não tenham crescido com isso, que elas se inspirem e que elas consigam saber que elas também podem fazer o que eu faço, que elas também podem fazer matéria de apuração, que elas podem participar de podcast sobre informações, mesa redonda e tal, e que elas tenham um tratamento igual e de competência, né? Eu achei muito interessante, sei lá. Não, é algo que Valorant, de certa forma, tá fazendo até que bem com Game Changers, porque agora vai ter um evento em São Paulo, que inclusive eu tô ansioso muito pra ver, porque eu vou torcer pra Team Liquid lá. Inclusive, eu queria fazer essa pergunta pra ti. Você acha que a Team Liquid vai copar esse Game Changers aí? Então, eu acho que com essa fluorescente aí Pô, tá complicado, tá ei, essa mina complicado. joga. Elas já vão pegar logo a G2, que são as atuais campeãs mundiais, né, na estreia. Então, eu acho que a Team Liquid, ela optou por fazer boas mudanças esse ano, trazendo a Isa, trazendo a Bizarre, trazendo a Georgina. Então, eu também estou bem ansiosa, inclusive estou indo para São Paulo sexta-feira, vou estar lá todos os dias trabalhando e cobrindo presencialmente. Acho bem, assim, que o cenário inclusivo, ele não é tanto igual misto, que tem uma dinastia ali, que você tem, eu acho com certeza que esse time aqui vai ganhar. Eu acho que como não tem campeonatos internacionais como Masters e Ascension, a gente não tem uma ideia de como está o nivelamento entre as equipes, porque a gente só consegue ver, por exemplo, G2 e a BBL, a gente consegue ver a SMG com a Edward Game, a gente consegue ver Version 1, que agora é Shopify, junto com a EG, e o Brasil sozinho, porque só teve uma vaga, né? Mas a gente não consegue ter uma ideia de como eles estão, assim, exatamente. Mas eu acho que a Team Liquid, ela tá bem forte, né? São um time, assim, bem... Eu acho que é um time que dá para entrar para brigar pelo título, sabe? Elas já tiveram ali na briga, ficaram em terceiro no ano passado, fizeram algumas mudanças, na minha visão, mudanças positivas. Então eu acho que pode vir um título aí pro Brasil, ainda mais em casa, né? Dá pra sonhar, né? Vamos botar pressão em cima das minas, vamos gritar bastante. Eu achei, só pra comentar, assim, que infelizmente eu achei que foi uma péssima decisão da Riot também colocar num estádio tão pequeno, porque com certeza é um evento mundial gigantesco e tem muita gente ansiosa, assim como eu tô muito ansioso pra assistir. Muita gente ia querer comparecer até o lugar pra poder acompanhar elas jogando, né? Sim. E tu falou da Flores, a gente também, nossa, cara, ela joga demais. Eu fico vendo os highlights dela no Twitter, assim, e realmente ela tá vindo pra, se provar. Ela é até um pouco do que o Aspas foi no começo, assim, né? Tipo, que era muito leão de ranked, assim. Aí, o pessoal, não, quando chegar no campeonato tem que se provar. Ela tá se provando em campeonato agora, então eu tô tipo, meu Deus do céu, a mina é muito boa, tá ligado? Sim. Eu tenho essa visão dela e eu acho que ela também vem pra destruir muito, sim. Mas vai ser um ótimo campeonato pra gente acompanhar. Inclusive, tá chegando semana que vem. E com isso, eu acho que eu vou nos despedir aqui. Encerrar a entrevista, encerrar esse bate-papo, dizer que foi um prazer conversar com você. Fiquei muito feliz em tu aceitar o convite e falar comigo aqui agora. Participar do meu videocastzinho, participar da minha reta final, assim, do jornalismo, né? Sim. E dizer que, daqui pra frente é só voar lá em cima. Tô muito ansioso pros próximos trabalhos que você vai poder apresentar pra gente aí, as próximas matérias, as próximas entrevistas. Enfim, vou fazer aquela despedidazinha como sempre, pra dizer que esse aqui é o 10º Cast. Muito obrigado por ter agradecer de novo a Raquel por ter participado, por ter dado esse tempo pra gente. E que, gente, eu desce pro cast. Então vem descer comigo, mas como eu sempre digo, você não chora. Eu sou o Wagner Gabriel e agradeço muito sua presença. Tchau, tchau.